Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Wilton Talks. Dessa vez batendo um papo com um, um amigo prefeito da segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, nosso amigo prefeito Alan Guedes. Prefeito, obrigado pela presença. Valeu, Satisfação receber você uma aqui. alegria estar com você aqui, Wilton. Aí é um projeto novo, muito legal e para mim é um privilégio poder bater esse papo com você O aqui. privilégio é meu, eu que agradeço. Mas antes da gente bater esse papo, eu quero agradecer nossos parceiros, o Maze Coffee Shop. Se você quiser tomar um cafezinho da hora, assim, vai dar um pulo no Maze Coffee Shop. Nós temos também como parceiro o Janderson, um profissional em fotografia que está participando conosco desse projeto. E o nosso parceiro WK Notícias, onde o podcast é postado, é trabalhado, notícias quentes todos os dias, veiculando no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então você pode também acompanhar tudo que a gente está fazendo no WK Notícias. Prefeito, você veio do histórico aí, tem aí um case aí de sucesso, vamos dizer assim, na política, vem vereador, prefeito, como é que surgiu aí o desejo de participar da política? Bom, Wilton, eu vivo a política desde muito novo, né? Meu pai foi candidato algumas vezes em Dourados, a vereador, e antes de eu ser candidato a primeira vez, meu pai perdeu duas eleições por muito pouco voto. E aí ele falou, ó, acho que tá na hora de Fazer a trocar o transição candidato. Você quer ser candidato? Eu tava esperando a minha vez, né? Falei, quero, tinha 20 anos. Falei, quero sim, quero ser candidato. com 20 anos. 20 anos, tá? Eu fazia faculdade de manhã de Direito, na Uhum. Universidade Estadual, e fazia Relações Internacionais na Uniderp à noite. Fazia faculdade cedo e à tarde, cedo e à noite, e trabalhava com meu pai no escritório dele à tarde. Uhum. E nesse meio tempo, eu fui candidato em 2006, né, na primeira eleição do André, governador, Uhum. candidato a deputado estadual pelo PMN. Campanha super modesta, uma campanha basicamente Foi a só. primeira disputa, Minha primeira disputa, já com para 20 deputado. anos, para deputado estadual. Isso me deu. Eu tive 1.483 Ó, votos naquela eleição. Fiquei um pouco mais conhecido. Embora em Dourados, né, tem uma facilidade porque eu sou nascido, criado, estudei, minha vida toda foi em Dourados, né? Então a gente se conhece por uma série de razões. O cara me conheceu no escoteiro, me conheceu na escola, jogou basquete, jogou futebol. Então isso faz a gente ter um arco de amizade muito grande. uhum. Então fiz essa campanha em 2006. Depois, em 2008, fui candidato a vereador já no DEM. Também fiz uma boa votação, né? Naquela eleição a gente ainda tinha só 12 vagas na Câmara Municipal de Dourados. Eu fiquei como suplente no DEM, e depois assumi um período lá em razão daquelas operações que aconteceram, né? Sim. E me afastei, né? Assumi 30 dias, continuei com a minha atividade privada, dando aula na UEMS e advogando. Em 2012, aí fui candidato de novo pelo DEM, né, já com 19 vagas, e fui o vereador quarto mais votado naquela eleição, com 2.463 votos, né? Fui bem votado, bem Uhum. eleito. E depois, em 2016, fui reeleito vereador com uma votação 20% maior do que eu tinha tido em 2012, né, com quase 3 mil votos. E depois eu já tinha esse sentimento que não queria mais disputar a eleição na Câmara. Sabia que 2 mandatos para mim era o limite. E em 2018 fui candidato a federal pelo DEM, né, na chapa que elegeu a Tereza, que elegeu os deputados do PSDB, que elegeu o Fábio na época. Uhum. E tive uma boa votação, 11.145 votos. E aí já falei, ó, não deu para ser suplente, a briga ali era para ser suplente alto, né? A gente sabia que quem fosse suplente seria deputado. Sim. E a Bia ficou quase 4 anos, né, Foi. na Câmara. Acho que ele teve 19 votos, né? 19 Algo mil assim. votos. A gente sabia, quando a Tereza foi me convencer a ser candidata federal lá em Dourados, ela falou, Alan, se você for o primeiro suplente, você pode ser deputado. Então eu sabia que a minha briga eu tinha que ser o melhor dos menores, Sim. né? Acabei perdendo para a Bia e para o Renê, lá de Três Lagoas, né? Mas fui bem votado, acho que por Aquela vaga era minha, pô. você Era tinha eu que que. ter ido lá, pô. Se você tivesse lá, se você tivesse lá, você tinha ficado os quatro. 35 eu tive, 35 né, mil pô? votos. E Caramba. aí, Wilton, depois disso aconteceram algumas coisas em Dourados, né? Eu virei presidente da Câmara Municipal, Uhum. finalzinho de 2018. Aí, em 19 e 20, eu conduzi a Câmara Municipal, já com esse desejo de não ser candidato à reeleição. Estava procurando um projeto, procurando um caminho, né? Acabei saindo do DEM em 2020, lá em Uhum. março, no prazo das filiações. Encontrei no PP, portas abertas, estive em Brasília, conversei na época com o senador Ciro Nogueira, com o deputado Ricardo Barros.
foram eles que, junto com o deputado Evander, me abriram as portas do partido para que eu pudesse disputar a eleição. Meu medo era não ter legenda, né? Era não ter um partido que eu pudesse Disputar a disputar. E eleição. o PP foi muito receptivo e falou: ó, aqui você vai ter legenda, você pode ficar, que a legenda está garantida. E isso eles cumpriram integralmente. Nós conseguimos construir uma aliança com Cidadania e com o PL naquela eleição. E, enfim, por uma série de razões, um contexto político, mas eu reputo muito também a Deus essa Sim, condução desse sim. processo me deu o discernimento no momento certo, escolher um bom partido, sair e ganhar a eleição para prefeito num momento talvez um dos mais desafiadores da nossa geração, né, Will? Improvável, né? Muito Ali improvável, aquela eleição muito difícil, muito né? difícil. Você estava enfrentando uma máquina É. municipal, né, que acabou não enfrentando, na verdade, né? Porque eles não lançaram um candidato, vamos dizer assim, É. oficial, mas tinha o governo disputando a eleição. Sim, não, foi Exato. uma eleição difícil, né? Uma eleição que tinha bons candidatos, né? Uhum. Então, eu tive 34.292 votos, né? O Barbosinha teve 31 mil. Aí você teve três candidatos que tiveram um pelo outro 10 mil votos. O Hassib teve 11, Mauro Tronic teve 10 e o professor Joca teve 9. Uhum. Então foi uma eleição muito pulverizada, uma Sim. eleição difícil, um momento delicado, em razão da pandemia, isso limitou a eleição, ela foi mudada de prazo, né? Ela sempre é em outubro, ela foi em novembro, dia 15 de novembro. Então, uma difícil, uma eleição diferente, né? Dentro do momento que a gente vivia no país naquela oportunidade. Mas, eleição, você só ganha se disputar, né? Você tem que estar no processo. A gente fala assim, né? Aprove Deus, né? É, Permitir permi- isso. Agora, assim, Dourados tem um histórico, né, Alan? Como é que é conviver? Dourados é uma cidade que eu acho que tem um apelo muito grande de aumentar a sua representatividade a nível de estado, né? Até mesmo para fazer a indicação de um vice-governador, que em tese é uma coisa tranquila, para ter um senador da República, né? Se eu não me engano, na legislatura passada não tiveram nenhum Ganhou um deputado federal. federal, Ganhou um né? Foi, federal. foi fazer agora, retomou, mas também Dourados passou por um processo muito ruim, né? De cassação de vereadores, de escândalo. Como é que faz política aí nesse contexto? É, a cidade é complexa, né? E a Uhum. classe política acompanhar a complexidade da cidade. Sim. A gente passou num passado aí, um pouco mais distante, um momento muito difícil, que foi uma ruptura, né? E a cidade teve um prejuízo institucional com isso. Mas a gente passou por um período de calmaria. Na Câmara Municipal aconteceram algumas questões também, mas a gente já tem algum tempo aí que vem um processo Normalizado. mais normalizado, de mais calma, né? Que precisa ser assim para manter uma melhor condição de trabalho, né? Você tem tranquilidade, normalidade institucional para avançar. E a representatividade de Dourados, ela só não é maior, às vezes, por culpa nossa mesmo, da própria classe política. Muito É, pulverizado, muita. muitos interesses particulares, de maneira geral, né? De grupos políticos que acabam não tendo uma definição clara. Por exemplo, Dourados, que é a principal cidade do interior de Mato Grosso, nunca elegeu um senador da República, né? Nós tivemos na eleição de 2010 o ex-vice-governador, ex-prefeito Murilo, que teve talvez a chance mais real, né? Perdeu aquela eleição em que foi eleito o Moca e o Delcídio, ele ficou um pouquinho atrás do Uma Moca, disputa 30 e ali. poucos mil votos atrás do Moca. Teria sido muito importante para Dourados naquele momento, para toda a região sul, ter o Murilo como senador. Passa lá um pouquinho mais atrás, a gente teve o ex-prefeito Zé Elias, que faleceu Uhum. agora em 2023, quase elegemos um governador do estado. Zé Elias perdeu uma eleição também muito apertada, quase foi Uhum. eleito governador. Então, isso mostra o poder da nossa região. A região é muito grande. Se a gente usar como critério a macro-região de saúde, que tem quase 1 milhão de habitantes, a gente tem quase o mesmo tamanho como região da região de Campo Grande. Com certeza. Campo Grande e a macro-região de Campo Grande, com as cidades mais centrais do estado, tem em torno de 1 milhão de habitantes. Uhum. Então, Mato Grosso do Sul reconhece a força de Dourados. Talvez falta um pouco mais os próprios douradenses entenderem esse protagonismo que a cidade tem em nível regional para liderar o desenvolvimento de uma região importante. Então, hoje a cidade tem uma robusta bancada de deputados estaduais, Sim. né? Nós temos 5 hoje parlamentares que estão aqui em Campo Grande,
a Assembleia que tem residência, que são E domicílios eles estão ajudando? dourados, todos ajudam, Todos né? Cada um ajudam. à sua maneira, Sim. né? Mas de vez em quando tem uns que dão umas cutucadas, né? Mas não cutucar, mas só que assim, se ajudar, pode me Ah, cutucar, não tem problema, não. mas ajuda, né? Pode ajudar, ajudam sim. Nós ficamos na legislatura anterior sem deputados federais. Uhum. Na verdade, o Geraldo acabou sendo o primeiro suplente na chapa, né? Ele assumiria com a saída da Tereza para o ministério, mas ele também aceitou um desafio do governador Reinaldo e veio para a Secretaria A de saúde. Saúde, fez o Uhum. trabalho dele aqui, Tocou aí a pandemia, né? foi um momento também difícil. E hoje a gente tem, né, dois parlamentares que estão mais ligados a Dourados, são o Rodolfo Longueira e o Geraldo. Né? O Geraldo volta para Uhum. depois de 4 anos fora, e o Rodolfo surge aí como uma importante liderança da direita em Mato Grosso do Sul e mostra é, é, também todo o seu apelo e apoio para a gestão, né? Tem sido um Sim. importante parceiro, um interlocutor constante. A bancada federal, de maneira geral, a Uhum. gente tem sempre tido na bancada federal, na legislatura anterior e nessa, uma parceria importante em favor da cidade. A Legal. gente falava aqui um pouquinho antes, as emendas de bancada de 2021, que você lembrar, o orçamento de 21 foi votado já em 21, né? Não foi Sim. votado em 20. Então, nós conseguimos negociar no começo do ano e recebemos 25 milhões de reais em emendas, né? Esses projetos da emenda federal de 2021 estão prontos, os executivos. Estamos aguardando o MDR liberar para licitar. A hora que o governo federal der o ok em relação aos projetos, eles estão prontos para ir à licitação. Né? E as emendas, de maneira geral, são assim. A gente está hoje executando em Dourados um recurso no Jardim das Primaveras, que é um recurso antigo de emenda que nós estamos colocando contrapartida. Né? Às vezes o recurso federal demora para ser executado. A gente tem que ter essa percepção, esse senso de urgência. Então, nesse caso das emendas federais, os 25 milhões de 21, os executivos, que são o projeto mais elaborado, né, já estão todos finalizados, prontos. Assim que o Ministério der o ok, a gente coloca tudo Já para começa a executar. Agora, você assumiu aí uma gestão um pouco turbulenta, vou dizer assim, com muita dificuldade de poder estar tocando a cidade. Com certeza isso trouxe reflexo aí no período. Você teve muitas dificuldades, né, Ana? Sem dúvida. O começo foi muito difícil. Foi difícil, A né? gente demorou aí, trabalhou duro todo o ano de 2021 para poder equilibrar um pouco as finanças do município. A gente encontrou a cidade com dificuldade. 2020 foi um ano difícil, mas por outro lado o governo federal fez aportes também na Sim, cidade, né? sim. Para o enfrentamento da pandemia, com um custeio, que é a principal dificuldade dos municípios. Então você pega, vamos construir uma nova UPA, ok. O prédio em si não é o maior problema. A maior dificuldade é como custear a despesa desse prédio. Então, qualquer equipamento público que chegue tem essa dificuldade. Com isso, nós enfrentamos lá no primeiro dia útil de 2021 uma crise com salários de dezembro de 2020. Então, isso por si só, toda a gordura que a gente poderia ter de algo em torno de 35 milhões para fazer investimentos na cidade, né, dentro de uma perspectiva de um planejamento para o ano todo, a gente perdeu na largada, porque os recursos foram insuficientes e nós priorizamos, como temos feito, priorizamos o pagamento dos servidores. Né? Então, ainda dentro do mês de fevereiro, já com receitas do ano de 2021, a gente conseguiu quitar essa folha de 20 e aí é olhar para frente. Sim. Né? Planejar. Aí nós tivemos em abril, maio, junho de 2021 o pior momento da pandemia. Né? Foi aquele agravamento, foi um momento em que faltaram leitos em todo o país, em Dourados e aqui em Campo Grande não foi diferente. Né? Nós mandamos pacientes de Dourados para fora do país, para fora do estado. Tivemos pacientes em Rondônia, pacientes em São Paulo. Isso é muito difícil, né? A família ter um ente querido seu sendo transferido para uma distância tão grande. Foi um momento muito duro, né? A pandemia, a gente olha para trás hoje, talvez as pessoas tendem a esquecer a dificuldade daquele momento. Eu tenho muita... É uma coisa incerta, ninguém sabia lidar também direito, né? É novidade, né? Então, mudava o protocolo, não tinha um tratamento específico, um remédio específico, então tudo era muito... Uma guerra política desleal, né? Politizado, foi altamente desleal, politizado, né? foi politizado em demasia a pandemia. Eu acho que se tivesse sido a disputa política na pandemia menor, todo mundo teria saído ganhando. Sim. Sem dúvida, eu acho que seria melhor para todo mundo. E aí, nós vencemos esse momento e conseguimos, ainda em 21, alguns avanços importantes na seara administrativa. Nós saímos de CAPAG-A, que é aquele índice da Secretaria do Tesouro Nacional que avalia as contas públicas, de C
o governador Reinaldo comemorou no final do mandato, o Estado chegava a Capaguiar, né? Nós conseguimos esse índice ainda no primeiro quadrimestre de 2021, fruto de um esforço fiscal, financeiro, muito grande para que a gente pudesse priorizar a gestão. Então, nós sofremos para contratar o serviço de limpeza pública em Dourados, mas por uma razão, tudo tem uma explicação. Não tinha dinheiro, né? O dinheiro que poderia ser aplicado nesse recurso foi aplicado na folha de pagamento dos servidores de dezembro. Então, a gente fez um serviço emergencial nos meses de junho, julho e agosto. Depois, continuamos tocando com mão de obra própria, reeducando o sistema prisional. Isso, claro que não dá a mesma efetividade de você ter um contrato cheio. O ano passado a gente conseguiu licitar, contratou em 1º de julho de 22. Hoje a gente vive uma realidade, a limpeza deixou de ser um problema. Outro caso emblemático é a iluminação pública, né? Nós também tínhamos muita dificuldade com lâmpada, reator, todo o equipamento, e conseguimos licitar. Em novembro de 21 ainda assinamos o contrato com a empresa, que está lá até hoje, fazendo a manutenção do nosso parque de iluminação pública. Antes a gente tende a esquecer, né? Mas você pegar, quando a gente assumiu, o Arraial Bonfácer, da Marcelino Pires até o Trevo da Bandeira, que é uma Escura. toda aquela região que pega sentido Jardim Água Boa, toda escura, né? Hoje hoje não, já há mais de anos ela tá toda iluminada. A cidade hoje tem um bom serviço de iluminação pública porque as pessoas inclusive pagam por ele, né? Através da contribuição de custeio. Isso deixou de ser um problema. A gente conseguiu dar vazão para isso e a gente vai vencendo uns problemas com muito trabalho. Uma coisa que eu sempre fiz, Wilton, foi nunca me esconder atrás dos problemas. Falar assim, não, não tem lâmpada aqui, então a gente vai buscar uma solução atrás. Né? E aí, em meio a essa dificuldade toda, em abril de 21, mesmo com todo momento, com toda a dificuldade, a gente apresentou ao Fomplato uma carta consulta, né? Falando para o banco, falou assim, a gente tem interesse em captar um recurso com vocês, um empréstimo. Vocês têm interesse em conversar com a gente? Aí começou a tratativa que culminou no dia 10 de outubro do ano passado, quando nós estávamos em Brasília, eu e a boa parte da Câmara Municipal, boa parte dos secretários, estivemos juntos lá para assinar o contrato com o banco e hoje o contrato com o banco é uma realidade, nós temos processos já licitando. Isso vai impactar efetivamente, o que você priorizou nesse recurso do Fomplato? São o quê? 50... São 50 milhões de dólares. São 40 milhões são financiados, 10 milhões são recursos de contrapartida. Né? Então são 250 o montante. Nesse montante estão previstas obras de infraestrutura, drenagem e asfalto, obra civil, obras civis, por exemplo, a recuperação do centro do centro administrativo municipal, o teatro municipal, a construção da nova central do cidadão, a usina velha, né, a usina Filinto Miller, que é um anseio antigo da cidade, né, um patrimônio cultural tombado pelo IPHAN, então a gente tem Você vai fazer uma restauração nessa obra. Então, são obras que vão impactar a cidade de maneira muito positiva. Toda uma requalificação do centro, da Marcelino, da Weimar, da Joaquim Teixeira Alves, a duplicação da General Osório, que é um anseio antigo da cidade, que vai criando novas alternativas, né, de trânsito mesmo. Dourados é uma cidade hoje que tem mais de 150 mil veículos registrados e praticamente as mesmas vias da década de 80. Então nós estamos finalizando uma obra, agora na região da Vila Roma, que é uma região que cresce muito em Dourados. Acredito que se a chuva ajudar, ontem já foi um temporal danado em Dourados. Mais uns 90 dias a gente conclui. Na rua Avenida Lindolfo Lange, duplicando ela, ligando, tem uma escola espírita ali ligando, fazendo uma ligação em L, uma ponte, e que vai sair na região da Via Parque do Jardim da Vila Cachoeirinha, porque nós estamos recuperando a Via Parque, que estava intransitável, criando uma nova saída para quem está nessa região da Vila Roma, precisa ir para o centro, por exemplo, não tem que passar por dentro do Jardim Flora, dentro do alto. Desafoga o trânsito. E os processos do Fomplato tem muito a ver com mobilidade. Tem um centro de artesanato indígena. Legal. Então a gente tem um pacote de obras muito grande, né? Então, nós temos a Via Parque do Córrego Água Boa, a Via Parque do Córrego Paragem, que são vias novas, que hoje não existem, não é recuperação, reperfilamento, recap, não são abertura, construção de asfalto novo, de vias novas que vai permitir mais segurança, mais fluidez, permitir segurança para os ciclistas também, pensando em outros modais.
Nós E isso, a previsão, prefeito, de execução, de entrega, temos 5 anos para entrega total do programa, do programa? né? Tem obras Vai ser para menores. adiantar, com Não, certeza, o sem máximo. dúvida, nós vamos adiantar. Nós temos obras, por exemplo, na zona rural, os centros sociais rurais. São obras civis também, não são obras de infra. Mas são obras que são de rápida execução. Sim, São grandes estruturas, né? sim. A gente começa e entrega esse centro social rural, que é onde, na zona rural, às vezes acontece um velório, acontece Uhum. uma celebração religiosa, é um espaço de múltiplo uso para as comunidades rurais. Então, nós vamos reformar 4 desses espaços na zona rural da cidade. Isso vai permitir a qualidade de vida melhore nesses lugares, né? Tá. Para atenção aos idosos. Então, tem uma série de processos que acontecem nesses centros sociais rurais a partir dessa reforma. E o Fomplata, ele tem uma série de exigências. Para a gente poder captar esse empréstimo, houve uma aprovação pelo Senado de um decreto encaminhado pela Presidência da República. Então, só aprova porque as contas estão regulares, estão em Sim. dias. Então, para a Eu gente foi acompanhei. um bom atestado Com certeza. de que a gestão caminha por um bom sentido. É claro que a gente tem oposição e tem pessoas que criticam, a gente entende isso do jogo político. Mas é inegável que a gestão anda por um bom caminho quando você aprova um financiamento de um organismo internacional que tem que ter a chancela do Ministério da Fazenda, da Sim, Presidência da sim. República e do Senado. É que eu acho que a política ele lança aquele sentimento de urgência, né? É, Não, tem que acontecer agora. Tinha que se a rua está lá com buraco, vai ter reclamação. claro, Se arrumou, acabou a reclamação. Ah, tá sujo, limpou. Então acho que a população também percebe, percebe. né, E uma iniciativa uma das principais características do Douradense, né, que é um povo muito especial, é a generosidade. Entende a dificuldade. Sim. Porque eu tenho andado muito, conversado com as pessoas. Um exemplo, o estádio Douradão fazia 5 anos que não recebia público para uma partida de futebol. Uhum. Então, um estádio daquele tamanho, com aquela estrutura, não tinha. Parada. Teve jogo de futebol profissional lá sem público, que não tinha condição de receber. O último jogo do nosso time, do Dourados, na semifinal domingo passado, tinha mais de 7 mil pessoas no estádio. Então, isso pra gente é motivo de alegria, de Com orgulho, né? certeza, com Poder certeza. oportunizar que as pessoas tenham um lazer barato, Uhum. acessível e que é uma paixão nacional que é o futebol. Então, e o estádio, a gente trabalha para ampliar a capacidade dele para que ele possa servir a outros eventos também, Uhum. né? A outros eventos, não só o futebol profissional, mas ter uma boa pista de atletismo, o futebol amador, de maneira geral, Uhum. para que o estádio possa voltar a ser um principal palco do futebol em Legal. Dourados. Agora, você falando, você citou essa questão indígena, e eu sei que Dourados tem uma população indígena significativa dentro do estado, eu não sei precisar aqui se é a segunda ou eu não sei, mas de qualquer maneira você tem ali uma população indígena que, inclusive, vive em constante conflito ali, né? Você tem como é que, embora não seja uma pauta específica do município, mas você Mas acompanha? isso é uma pauta. Na cidade é uma Sim. pauta do município, né? A gente tem algo em torno, assim, uma estimativa nas reservas ali na Jaguapiri e na Bororó, principalmente algo em torno de 20 mil indígenas. Não Uhum. tem um número exato, mas essa é uma estimativa. Nós temos uma série de equipamentos públicos na cidade que servem às comunidades indígenas, né? Desde escolas, unidades de saúde, nós temos um CRAS indígena. Então, semana passada houve a Semana dos Povos Indígenas, com festividade. No dia 19 eu estive lá nas duas maiores reservas. No final de semana agora, no dia 29, tem uma série de ações também, concurso de Miss e Mister, ações de cunho cultural, que são importantes também para o fomento, difusão e manutenção da cultura. Então, a gente entende esse papel e apoia as comunidades. Nós temos uma coordenadoria de assuntos indígenas ligada ao gabinete, essa coordenadoria, dentro de uma estrutura de uma coordenadoria de direitos humanos, que atende com moradores lá, com pessoas que são na comunidade, estão trabalhando ali em favor da comunidade. Nós temos máquinas, por exemplo, hoje o município tem uma patrola que fica lá com a coordenadoria dentro da reserva para atender as comunidades indígenas, né? Para atender Uhum. as estradas da reserva, que demandam tanto serviço quanto as estradas rurais da cidade. A comunidade indígena de Dourados, ela tem várias características, né? Mas a principal delas é que ela é muito próxima da cidade. Então, o jovem indígena também quer trabalhar, quer ter as mesmas Sim. oportunidades, porque ele tá dentro de uma estrutura que permite que ele possa ir à cidade e voltar.
né, por exemplo, para trabalhar. Nós temos grandes contingentes de indígenas que trabalham na cidade, das mais diferentes funções, né? Grandes empregadores, como a JBS, por exemplo, tem um grande fluxo de gente, de trabalhadores E você tem uma indígenas. mão de obra também, porque eu intermediei isso na época, de muitos indígenas que saem dali para as colheitas de maçã de fora, né, também. Vão, vão, Isso tinha uma... Eu atuei, inclusive, para tentar regularizar um pouco essa saída, eles saem, né? né? Acho que o trabalho que você fez a Funtrab colaborou para que a gente pudesse entender um pouco melhor esse fluxo. Sim, Mas a gente tem vivido no período mais recente aí, algumas áreas de tensão, né? E essas tensões são fomentadas pelos mais diversos interesses. Recentemente, né, semana passada, houve um conflito numa área e a polícia acabou prendendo algumas pessoas, alguns indígenas que ainda estão presos, né? Preventivamente em razão dessa questão de uma violência que ocorreu, enfim, sem analisar o mérito da questão, né? Que não sim, compete a mim, mas essa instabilidade, ela não é boa sim. nem para os indígenas, nem para os não indígenas, nem para a sociedade de maneira geral, né? A gente precisa de um trabalho que possa Tem uma permitir. omissão aí do governo Eu federal no acredito sentido que histórica, né? Essa omissão é, ela não é do não, não é governo, pontual, não é sim. do governo Lula agora nesse Não, período, não é claro do que não. Bolsonaro, não é do Temer, não. Mas tem uma omissão, Tem, né? sem dúvida uma É omissão. um negócio meio deixado meio de lado, que ninguém quer O que resolver. acontece? Falar, isso aí é questão federal. Como é questão federal, ninguém quer pôr a mão. É, Então, por exemplo, o município tem muita estrutura lá, né, com muito pouco contrapartida no governo federal em razão disso. A gente tem um problema lá, que é da CESAI, hoje, e passou pela FUNASA, é um órgão que está, sabe, se extingue, se extingue, enfim, que é a questão da distribuição e fornecimento de água. Quando eu tive a oportunidade, em 2021, de estar com o ministro Queiroga, eu apresentei uma proposta, e isso foi levado para o Ministério, de que a Sanesul pudesse ser contratada pelo governo federal, porque é uma concessionária de serviço público, tem expertise para isso, para fazer rede de distribuição de água na reserva. Esse debate voltou a ser colocado agora em discussão. Eu acho que é importante, porque todo mundo que entende de saúde sabe que saneamento básico é fundamental. Não tá. tem. Então, quando você pega um período de mais seca, alguma coisa nesse sentido, as comunidades, nem todo mundo tá tão tem um poço acessível próximo de casa, acaba tendo que andar muito. Então, se um poço mais próximo seca, assim, isso gera uma série de limitações. Sim. Então, dentro da estrutura da Coordenadoria de Assuntos Indígenas, a gente sabe das preocupações, tem alguns índices em relação a isso, mas precisa ter uma intervenção efetiva. O governo federal tem que É, encarar o problema da falta de água como uma necessidade urgente de execução. parece que também a estrutura da FUNAI está sendo um pouco desmontada, né? Pelo menos é o que a gente percebe, né? Você pega Já uma. vem, né? Ela já, já Isso vem. já vem, com certeza. Lá em Dourados, a gente há muito tempo tem um posto da FUNAI, tem uma série de órgãos federais Mas desestruturados, né, Alan? estruturados, Desestruturados. longe da reserva, são umas coisas bem sem cabimento, né? Que não tem. Agora, isso também afeta diretamente uma questão que é recorrente, né? A questão da violência, do abuso sexual Isso, infantil, né? Da questão do alcoolismo, de álcool, de droga, né? Que você tem ali um problema, tem um problema social grande, sim, né? Um problema social que é enfrentado, a sociedade se organiza para enfrentar. Por exemplo, hoje tem um número altíssimo de igrejas dentro das comunidades indígenas. sim, Então, é a própria comunidade se, enxerga isso, né? se organiza para enfrentar os problemas. Lá, nós temos os conselhos da comunidade, né? As lideranças que são eleitas pelas comunidades indígenas que atuam, né, que têm um poder de atuar na mitigação dessa violência, mas são limitados também, né, não são com a força policial, Sim, né, isso a gente tem enfrentado dificuldade, né, em relação à atuação das forças policiais dentro da reserva, porque você não tem a Polícia Federal uma estrutura fixa para trabalhar, não tem. A PM muitas vezes acaba entrando, mas fica sempre um limbo jurídico, né? Sempre não é paira atribuição. uma fumaça assim desse. É, Então, quer dizer, a PM entra, faz uma intervenção, mas depois lá na frente isso pode reverberar contra a pessoa do policial, e aí isso faz involuntariamente com que as pessoas vão deixando, né? E aí acaba agraçando, você falou, o alcoolismo, o uso sim, de drogas, a violência sexual. Então a gente não quer permitir isso, né? Só que esse é um problema coletivo. é coletivo, Sentar na mesa e com discutir. certeza. Eu sei que isso não é um problema
específico do Não, município, sem né? dúvida, sem dúvida. Agora, a gente precisa sentar para discutir esse problema desprovido de vaidades e também de posições ideológicas, Sim, né? A gente tem que pensar em respeitar as comunidades originárias, isso é premissa, sim, mas precisamos entender que isso não se faz sozinho. Isso é uma ação coletiva que envolve o poder público federal, estadual, Você municipal. tocou na questão ideológica que eu acho que é o grande agravamento disso, né? Você pega os antropólogos aí, às vezes nos debates que a gente tem, parece-me que os caras querem deixar eles nessa situação mesmo. Ninguém pode tocar, ninguém pode. Você está infringindo a cultura dos índios, o branco está querendo intervir, mas os caras estão vivendo uma miséria, pô. É um problema social grave, né? É um problema social grave, porque você não pode considerar uma comunidade indígena como as que estão em Dourados, como as comunidades indígenas que estão lá no interior da Amazônia, por exemplo. São ações completamente diferentes, né? A Diferentes. gente viveu uma crise nacional agora com a comunidade Yanomami, que não dá para comparar com a Não, crise não tem. são coisas totalmente diferentes. Lá você tem uma questão da exploração do garimpo. Isso não acontece, até porque não tem garimpo aqui, mas não acontece. Agora, há outras formas de exploração, né, não falo só em Dourados, mas em toda a região. Mas por quê? Pela ausência do Estado. Né? Exatamente. Às vezes o Estado não. O Estado, estou dizendo o Estado de Mato Grosso, o Estado Não, o como ente, Estado, sim, os sim. poderes públicos constituídos acabam tendo omissões que fazem com que pessoas não bem intencionadas acabem ocupando o espaço que deveria ser no Estado, dentro das comunidades, né? Então, não índios ocupam da boa-fé das comunidades para usufruir de áreas, de espaço, arrendamentos, coisas dessa Sim. natureza, né? Que não deveriam ser É um pouco permitidas. promíscuo isso Né? também. É muito difícil, né? A gente entende a questão indígena é um problema não, uma questão sensível que a gente precisa enfrentar é, com, com descompromissos anteriores. Assim. Não é porque Mas vamos resolver o a gente tem problema? que trabalhar para resolver o problema. É, Né? A gente, por exemplo, e aí no que nos compete, que é a rede municipal de ensino, que tem um volume grande de alunos indígenas, a gente enfrenta isso com professores, contratando professores falantes da língua, sim, né? Isso com merenda de qualidade. Eu tive na 19 agora na escola Araporã, que é uma escola, uma das escolas da reserva, já tive várias vezes na Tengatuíque. Então são escolas que estão colocadas lá e são instrumentos de inclusão, né? Oferecem educação na língua, na língua materna, né? Na língua das comunidades indígenas, oferece merenda de qualidade, uniforme, tudo que as escolas da cidade têm, as escolas das reservas também têm. Né? Todos os programas que são oferecidos nas escolas é, do ensino regular na cidade e na zona rural também são oferecidos na educação do ensino regular nas reservas. Então, esse é um formato que a gente entende adequado dentro das estruturas educacionais, ter condições de fazer daqueles locais um ambiente seguro para as crianças. Um ambiente em que ela vai ter segurança alimentar, um ambiente em que ela vai ser recebida com carinho, com atenção. Então, isso para a gente é importante. Né? Dentro do que nos compete, a gente faz isso de maneira muito efetiva, legal. embora tenhamos problemas, que sempre há, mas no cômputo geral, as escolas, né, da educação escolar indígena em Dourados oferecem um bom trabalho. Perfeito, para a gente poder voltar um pouquinho aqui e também já partir para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que você está vendo essa conjuntura nacional? A gente veio de um processo bastante polarizado, Exatamente. né? Que dividiu o país, e eu acho que até hoje Tem tem divisões. reflexo disso ainda, né? Como é que você está vendo aí esse momento? Wilton, assim, são duas questões que a gente precisa, da minha avaliação, dividir bem, né? A questão ideológica, preferência pessoal de cada cidadão, isso a gente respeita. Eu tive a minha preferência, isso foi público, né? Eu Você apoiou o que apoio o Bolsonaro? Bolsonaro, fiz Sim, vídeo, adesivamos, tem uma, uma série de ações. Agora, eu disse logo em seguida da eleição que não é porque eu apoio o Bolsonaro que eu vou torcer para o governo do presidente Lula ir mal, porque se o governo for mal, a minha cidade vai mal também. sim. Né? A gente precisa agora ter, acabou. Acabada a eleição é tocar com a cidade, com os estados, com os prefeitos. E eu tenho participado dessas negociações pela FNP,
pela CNM, né, também aqui via SomaSul, que a gente precisa das intervenções e do apoio dos ministérios, né? Sim. A reforma tributária está sendo discutida, está sendo falada, e no formato atual não atende, na minha avaliação, o melhor interesse dos municípios, né? Então, Sim. eu tive. Aliás, esse é o grande problema para avançar a reforma tributária, né? É você ajustar esses interesses, né? Dos municípios, dos estados, né? E eu tenho tido uma excelente relação com o deputado Wander, que é coordenador da bancada, que tem muito trânsito político em Brasília há muito tempo, está no sexto mandato, e ele tem sido um interlocutor importante, né? A bancada federal, o deputado Rodolfo, como eu te disse, né? A senadora Tereza, o deputado Luiz Ovando, são pessoas que a gente tem conversado constantemente para encontrar caminhos, né? Para ajudar os municípios. Por exemplo, a gente tem uma obra grande, a principal obra do Exército Brasileiro hoje está sendo executada em Dourados, no aeroporto de Dourados. A gente está com uma obra que precisa de um recurso financeiro para concluir essa primeira etapa de 13 milhões. O deputado Wander, a bancada federal, está empenhado em ajudar que o Ministério de Portos e Aeroportos possa liberar para saque esse valor. O que aconteceu? Quando o governo federal mudou a competência dos ministérios e pôs a MP criando os novos ministérios, os órgãos que estão abaixo das estruturas também mudam. E aí você tem uma questão orçamentária, né? Até tudo isso ser transformado de uma ficha, de uma fonte para outra, leva tempo. Então a gente está pedindo essa intervenção, esse apoio, para que o governo federal possa liberar essa parcela final, que não é muito dinheiro, são 13 milhões e 300 mil reais, mas é isso que falta para concluir a primeira O parte. Wander é craque, pô. O Wander é um excelente articulador, a bancada federal, os nossos 11 parlamentares acertaram Sim. escolher como líder da bancada, né, como coordenador da Sim. bancada federal, porque ele tem feito um grande trabalho. Mas a gente respeitadas as diferenças e terminado o período eleitoral, a gente precisa desarmar o palanque e tocar. Eu não sei se o pessoal deixa. Esse é um. Eu não sei, né? Mas O Lula, em cada palavra que ele fala, ele vai o Bolsonaro. É ele que Mas chama. a vida, o dia a dia, o cotidiano da cidade, da gestão Eu acho que são coisas que tem que municípios, a separar. gente precisa separar, Tem que separar. sabe, Hilton? Porque, É. e aí eu vou fazer aqui, aspas, a uma fala do presidente Lula, lá na reunião geral da FNP em Brasília. O que ele disse lá, pessoalmente, lá no pronunciamento dele? Que para ele e para o governo federal não vai importar, né, qual foi o candidato a presidente do prefeito, qual é o partido do prefeito, qual é a orientação ideológica do prefeito, qual é a religião do prefeito, qual é o time de futebol do prefeito. Foi assim coisa que ele falou. Por quê? Lá em Dourados vivem 261 mil brasileiros. Né? Que tem, eu votei para Bolsonaro, mas tem um monte de douradenses que votou por Lula. Sim, com certeza. Então, na democracia a gente vive a alternância de poder e o respeito à decisão que a maioria tomou. Nesse caso, essa fala do presidente é importante, que isso se consubstancie em ações efetivas. Nós temos obras do FNTE que precisam de liberação de recursos, nós temos as emendas federais que estão lá, que dependem da atuação dos ministérios, nós temos uma série de ações que dependem do poder público federal. Então, O governo federal já está caminhando, já está andando. precisa caminhar um pouco mais. Precisa, assim, né? Claro que a gente sabe que essas trocas de estrutura, elas são demoradas. Nós já temos aí mais de 100 dias de governo, né? E eu acredito que agora as coisas vão caminhar um pouco mais. Pelo menos tem que caminhar, né? Tem que caminhar um pouco mais. Agora, lá e aqui no estado, você apoiou o Wander. Fez a opção correta? O Wander não apoiou o Riedel. Desculpa, apoiou o Riedel. Isso, apoiou o Eduardo Riedel. Eu tenho convicção que fiz a escolha correta. E o governo já está comparecendo lá. Tem comparecido, tem ajudado, tem sido um interlocutor importante. O governador Eduardo Riedel, logo depois da eleição, a gente já esteve junto, assim, nos primeiros dias da transição, colocou totalmente à disposição todas as pautas que eu trouxe para ele até agora. Ele tem nos ajudado, ele inclusive está ajudando bastante, procurando o ministro Padilha para ajudar na liberação desse recurso do aeroporto. Então, eu não tenho dúvida de que o Eduardo Riedel fará um grande governo. Né? A gente acompanhou todo o governo do Reinaldo, ajudei nas duas eleições do governador Reinaldo. Em 14 apoiei, em 18 apoiei e fui candidato. A gente sabe que o Reinaldo entrega para o Eduardo Riedel um governo de realizações. Então, uma continuação, não é o mesmo governador, mas é o mesmo grupo. Sim. Que ganhou a eleição. E o Riedel consegue já rapidamente dar um toque pessoal, dar uma cara pessoal para o governo. E ele tem uma característica que eu gosto muito, né, do Riedel. Ele
tem uma capacidade de ouvir muito grande, né, de articulação. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer um grande governo. Eu falei para o governador Reinaldo esses dias que falei, ó, você tem se cuidar, acho que o Rio vai fazer um governo melhor que o seu. Daí ele falou assim, eu espero que faça. Eu acredito que essa é a expectativa dele, né? Né? E o Reinaldo foi um grande Um governador. baita governador. O Reinaldo ajudou muito Dourados. E aí eu quero também fazer essa, mais esse agradecimento, sabe? O Reinaldo, quando eu assumi a eleição, quando eu ganhei a eleição, nós somos adversários na eleição de prefeito. Sim. E ele me falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, lá, nós somos adversários, a eleição acabou. Mas a minha eleição, em 2018, você me ajudou. Eu sou grato por você ter me ajudado em 2018. Então, o que nós vamos fazer agora para Dourados não é para você, prefeito, é para o Zonadense, é para todo mundo que tem entendido a importância da participação. Claro que a disputa política, no momento, ela acalora um pouco, mas como eu falei na eleição presidencial, a gente precisa desarmar os palanques para poder resolver o problema das pessoas, resolver o problema da vida, do cotidiano das pessoas. Acabou a eleição, vamos tocar a vida. Quando for lá em agosto do ano que vem, começa a eleição de novo. Sim. Vai até lá, as articulações foram feitas, quem for candidato toca a eleição, acabou a eleição, nós vamos voltar à Mas a atividade. classe política tem um pouco de dificuldade. Alguns têm dificuldade para fazer essa separação. Mas aí precisa, viu? Eu entendo, sem dúvida, porque a classe política, ela vive e tá. A gente resume, eu tenho feito esse debate, né? Nós temos um legislativo que se resume em oposição e situação, né? Os caras só sabem fazer isso. Mas Que é oposição, que é situação, não tem aquele espírito a gente crítico, não né? pode, a gente não pode, e esse é um risco que o legislativo corre. E eu posso falar porque eu fiquei 8 anos no legislativo. Às vezes fazer uma discussão que está dissociada do problema da sociedade. É claro que são discussões importantes, mas muitas vezes elas são altamente segmentadas. Elas são importantes para aquele segmento envolvido naquela discussão. Mas a gente precisa ter uma visão do todo, uma visão geral. Claro que a discussão o parlamento está ali para isso, para discutir, para encontrar soluções, para ajudar a propor caminhos, né? Então eu tenho uma sensibilidade de muitas vezes ouvir e já troquei a decisão, mudei de opinião várias vezes conversando com o Poder Legislativo. Grandeza da política, né? A política se desenvolve através do diálogo. Sim. Quem não conversa não consegue fazer política. Quem te convenceu não tem problema nenhum, né? Muitas vezes eu sou convencido, convenço também, Exato. né? E a gente toca. Mas a grande dificuldade, muitas vezes, dos parlamentares, de maneira geral, no Brasil, é trabalhar muito em cima de discussões que vão dar pouco resultado prático. Sim. Né? E aí isso é um risco. Mas parlamentar tem essa característica, o parlamento tem essa característica. Sim. Agora, quando você vai para e aí a gente não nasceu sabendo, né? Todo dia eu aprendo como prefeito. As discussões, elas tendem a ser mais efetivas, né? Então a gente vê aqui esse projeto que está aqui, nessa cartilha do Desenvolve Dourados. A gente começou isso aqui dentro de uma proposta. Caminhou, hoje é uma realidade. As obras as licitações estão na praça, estão acontecendo. Então, daqui a pouco a gente começa a executar obras de um programa que foi pensado há 2 anos. Né? A gente já em Dourados já começou e concluiu obras que foram pensadas, iniciadas, projetadas e entregues dentro do meu mandato. Então, não dá para ficar o tempo todo discutindo lá questões que não vão ser realizáveis. Sim. Mas o parlamentar tem um espectro de atuação maior. Então, ele consegue, dentro do trabalho dele, discutir questões mais práticas, mas discutir também questões de cunho mais ideológico. Né? Então, isso é uma característica do parlamento. Sim. O Poder Executivo tem menos, até pelo senso de urgência das ações que são encaminhadas. São coisas assim, a prefeitura tem que entregar, né? Exatamente. O prefeito tem que entregar. Né? Você tem prazo. Tá lá o orçamento, se não fez um bom orçamento também é por falho nisso. Né? A LDO e as linhas orçamentárias de maneira geral, elas são de difícil realização, difícil elaboração. Já aconteceu, e aqui no estado, conversando com prefeitos que receberam o orçamento em 21, feito pelo antecessor, né, não foi o caso do Dourado, esse caso é de fora, que a lei orçamentária trazia trechos inteiros falando de outra cidade. E não era nem a cidade dele. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V de cidades de fora do estado. A gente viu isso agora no plano de governo aí, de um dos candidatos. Planos de governo também. Então, isso é fazer as coisas por forma, né? Sim. Não é para discutir problema. Não pensa a cidade, né? Mas falando sim, retomando rapidinho sobre o governador Eduardo Rida, eu acho que tem tudo para ser um
um marco aí Sim, o governo verde fez uma ação importante ontem, não pude acompanhar, mas né, sim, a gente viu bastante coisa que foi falado sobre o governo digital. O Mato Grosso do Sul sim, lidera alguns debates no Brasil sobre o sim. estado de carbono zero. Então, o Riedel pega um governo equilibrado do ponto de vista financeiro, já com ações iniciadas pelo governador Reinaldo, em que ele liderou a discussão enquanto secretário de governo. Pô, isso para o Estado é muito Isso é bom. muito Você não bom. tem Uma uma ruptura, ruptura, é. uma ruptura de, vou parar tudo para começar de Começar novo. tudo de Não, novo. não dá. É. Eu acredito muito que o sul-mato-grossense fez a melhor escolha, né? E a gente fica muito feliz porque lá em Dourados a É. gente conseguiu também, junto com outras lideranças, mas claro que com o nosso apoio também, entregar um bom resultado Uma boa eleitoral. votação. Fazia tempo que o governo não ganhava eleição em Dourados. É, eu sei, Então a gente ficou muito eu feliz, sei, eu ficamos sei, todos muito felizes eu sei. com o resultado da eleição em Dourados. E é importante fazer essa observação, viu, Alain? Mas, É, o governo tem acumulado derrotas sucessivas, sim, inclusive no pleito municipal, os né? prefeitos municipais não, assim, não estou fazendo juízo de valor, não, é só uma análise, né? Sim. Faz tempo que não ganhava uma eleição, né? Eu Então, acho que é por conta dessa coisa nova, porque lá sempre os mesmos agentes, você vem de uma safra nova, você vem da Câmara Municipal, né, representando o novo, eu acho que a cidade percebeu. Você está no PP, continua no PP, continua com a Tereza. continuo no PP, eu brinco, eu falo, quando eu cheguei no PP, só tinha eu, É, né? Eu era pré-candidato a prefeito de Dourados, a gente teve alguns outros pré-candidatos, não tinha nenhum prefeito, aí eu ganhei a eleição em Dourados, o doutor Lídio ganhou a eleição em Iguatemi, o doutor Cleverson ganhou a eleição em Costa Rica, e a Wanda era presidente da Câmara foi eleita vereadora, foi eleita presidente da Câmara de Cidrolândia e assumiu a prefeitura. Aí, depois passou um período, aconteceu a eleição, ela foi eleita prefeita de Cidrolândia pelo PP. Então nós éramos em quatro, que assumimos em 1º de janeiro de 21, quatro prefeitos do PP. Hoje nós somos mais de 20 mais de prefeitos, 20 prefeitos. né? Isso em função da liderança Muito da liderança da da Tereza, Tereza do Tato Cristina. Luiz Ovando, né, da nossa bancada estadual, O PSDB não fica bravo aí com essa articulação é desse crescimento? parceria, né? Bom, eu não consigo muito visualizar, mas eu sei que teve uma reclamação aí. Do número de prefeitos. É, Assim, a política uma arte de ocupar espaços, né? uhum, O PP é um partido grande que aqui em Mato Grosso do Sul fazia tempo que estava um pouco, depois da eleição aqui em Campo Grande, que o partido ganhou o governal, acho que isso foi uma explosão e depois o partido entrou caiu. um pouco um ostracismo, né? E Sim. agora com a chegada da Tereza, a chegada do deputado Luiz Ovando, né, nós temos mais lideranças para dividir esse protagonismo. Então a gente tem 20 lá, 22, 23 prefeitos, isso é um número importante. Não, representativo demais. Boa parte, talvez, aí, eu não sei o número correto, mas acho que 2/3 têm condições, podem disputar, vão para a reeleição. É um partido robusto, né? O PSDB, claro que é o partido do governador, é um partido importante, é um partido grande, né? Hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, é um dos locais em que o PSDB ainda é mais forte no Brasil, né? A Uhum. bancada do PSDB, acho que tem 18 deputados, 3 são Três mato-grossenses, aqui. né? O Beto Dagoberto e o Geraldo. Então é muito Exatamente. importante para o cenário nacional do Sim, PSDB ou Mato Grosso do Sul. Mas o PP é um parceiro e eleição você não faz sozinho. não faz. Tanto que na eleição do Rio o PP teve junto, apoiou, tivemos a nossa senadora eleita, ganhamos a eleição com a senadora e o governador. Na eleição de prefeito, eu acredito que isso também vai se construir uma unidade. Porque tem lugares que isso vai ser impossível no Estado. E você está contando com Dourados. Contando com Dourados, Que o PSDB entenda esse momento e seja parceiro olha, lá. é uma expectativa positiva, Wilton, É, porque o governador Guido, ele tem se mostrado um baita parceiro. sim. E o partido dele é o PSDB. Claro que eu sei que o PSDB em Dourados tem pessoas que não são favoráveis ao apoio à minha candidatura, mas isso é construção política, nós vamos construir, nós vamos sentar na mesa, Sim. vamos conversar com os atores envolvidos, vamos mostrar, né, muita gente fala, mas não tem conhecimento com relação ao que está sendo feito da porta para dentro. Então, não tenho dúvida, Wilton, 2023, para a gente em Dourados, para a cidade, vai ser um ano de ruptura, assim, um ano de crescimento muito grande, porque nós semeamos muito em 21 e 22, com muito trabalho, com perseverança, com fé, porque a gente sabia que nesse momento agora, que vai para essa metade final do mandato, a gente precisa ter
condições de entregar. E a gente hoje tem todos os contratos assinados, grandes contratos do município, a gente não falta, o buraco está assinado, ó, tá chovendo aqui, tá em Dourados também. Então isso É um vai parar. caos, Daqui a pouco vai parar, nós vamos avançar nesse serviço. Sim, A limpeza sim. contratada. Nós temos bons serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos. Nós vamos avançar para um trabalho de recuperação das unidades de saúde. Quando eu assumi, né, isso há 10 anos, não vou falar, tá falando da Adélia, tá falando desse, do Murilo, do Teixeira, não é isso. Conjuntural. Fazia 10 anos que a cidade de Dourados não tinha, o número de médicos era menor do que a oferta de vagas. Então hoje nós temos médicos em todas as unidades de saúde da cidade. Legal. Só que isso custou enfrentamento. Claro. Por quê? Teve que mexer em questão de remuneração, que não é fácil, mas você tem que fazer, porque não dá para ficar convivendo com o problema, você sabe a solução e não vai encarar porque, teoricamente, é impopular. As medidas impopulares, às vezes, têm que ser tomadas sob pena de você não conseguir avançar. Então, se o cara não tem médico da unidade de saúde, o cara fala, não tem médico. Aí se coloca o médico, mexe no salário, fala, ó, mexer no salário, mas tem que optar. Aonde dói menos? Eu acho que não ter médico é pior. A gente Sim. colocou, fizemos esse esforço e colocamos. Então, a construção política nós vamos fazer. Eu fico no PP, estou muito confortável no PP. A Tereza e o Luiz Ovando, que são as nossas principais lideranças, né, em nível nacional, hoje estão em Brasília fazendo um bom trabalho, né, os dois são experientes parlamentares, né, a Sim. Tereza foi deputada 2 vezes, agora é senadora, foi ministra, o Luiz Ovando se reelegeu deputado. Nós temos 2 parlamentares aqui na Assembleia Legislativa que também são muito experientes, que é o deputado Gerson Claro, presidente da Que é o presidente da Assembleia, líder do governo, deputado Londres Machado. Então, o PP é um partido que hoje em Mato Grosso do Sul tem um tamanho importante. Legal. Nós estamos aguardando outras adesões, né? Sim. A prefeita aqui da capital, Adriane Lopes. Tem um convite. Um convite que ela mesma me comentou, me falou disso em São Paulo, ficamos juntos numa reunião. Então, ela está avaliando os convites. Claro que ela é prefeita de capital, ela tem uma série de ações a serem observadas, mas seria muito bom ter a prefeita Adriane do PP também. Seria muito legal para que ela pudesse somar esforço com a gente. Se ela não vier, espero que ela escolha um bom caminho, mas se vier, ela vai ser muito bem-vinda, assim como todos os outros prefeitos que chegaram depois de mim, do Cleverson, do Lídio e da Wanda, foram bem-vindos também. Que bom. Prefeito, eu quero te agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu acho que batemos um papo legal. Muito bom. Desejo aí que você... Vamos só encerrar falando um pouquinho da marcha, né? Você não falou. Claro. A marcha com a morada lá em setembro. Você já podia até aproveitar e fazer um convite aí. Nós temos 2 bons eventos, né? Grandes eventos lá. A marcha em setembro e a marcha depois em outubro. A marcha em novembro. E a marcha em setembro. E o encontro... Na verdade, assim, setembro não é marcha, né? É um evento, é um show lá. É um show lá. Clamor por Dourados. Dourados, como a gente fez o Clamor pelas Famílias no ano passado. Exatamente. É a continuação. Muita gente falou assim, vai fazer agora? Vai continuar. Né? O pedido do prefeito que tem que continuar, nós vamos continuar. Colocamos a agenda. E a marcha, que é um evento tradicionalíssimo da cidade, né? O ano passado a prefeitura foi muito parceira da marcha. Muito. O pastor Gerson, que era o presidente, agora o pastor José Amon, o presidente do Comped. Né? A gente entende a marcha e esse Clamor pelas Famílias, Clamor por Dourados, como eventos que abençoam a cidade. Sim. Né? São eventos importantes que fazem parte do calendário, né? A marcha faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Então, faz parte da tradição. E a igreja cumpre um papel importante na sociedade, né? Fundamental. Fundamental, né? A igreja, ela tem um papel muito importante de consolidação e fortalecimento da família. Não tem sociedade forte com família fraca. Exatamente. Né? Então, o papel da igreja, assim, para a gente talvez pareça ser repetitivo, porque isso é uma pauta comum. Né? Mas nós estamos muito, muito confiantes que o fortalecimento das instituições familiares, elas ajudam muito a sociedade. Ninguém mais que o temor a Deus e que as igrejas fazem com que as famílias sejam fortalecidas. Então, esse trabalho visa esse fortalecimento. A gente sabe das dificuldades, as comunidades em Dourados, elas atuam nas mais diferentes áreas, né? Então, você pega igrejas que atuam no fortalecimento de vínculos das famílias desestruturadas. A recuperação dos jovens jogados. Você tem lá, por exemplo, o pastor Cido da comunidade Novo Olhar, que faz um trabalho sensacional com recuperação de dependentes químicos. Isso, é um trabalho que, às vezes... Isso diminui os males sociais. Deveria, e aí ser feito pelo Estado de maneira geral, e o Estado não consegue. E aí vem as igrejas, vem a sociedade civil organizada e cumprem esse papel muito bem.
né? Então, por isso que a gente apoia, por isso que a Márcia... Você é evangélico, né? Eu sou evangélico. Sabe da importância dessa parceria, né? Muito, muito. Essa parceria é fundamental para a sociedade. O Estado é laico, né? A Sim. gente sabe que o Estado é laico. Mas o prefeito não é O laico. prefeito não. O prefeito tem as suas preferências pessoais, tem a sua fé, mas o principal é respeitar as outras, Claro. né? E apoiar também, né? A gente tem O grandes... Estado laico não é um Estado ateu Não, e nem laicista, né? exatamente. É laico, respeitando todo mundo. Respeito todo mundo, né? Dourados é uma cidade que tem grandes manifestações da fé cristã católica, por exemplo, Uhum. né? A prefeitura está sempre do lado, sempre parceira. Eu sempre que convidado faço questão de participar, porque entendo o papel da importância do cargo, né? De ser prefeito e acompanhar, né? Uma diocese grande, robusta, né? Então isso para a cidade é importante, Com certeza. toda a Com cidade. certeza. E aí aquilo que nos une é muito maior, né? Com Não tem qualquer certeza. diferença que possa nos dividir. Então, nós toda estamos muito, muito felizes com o papel do Conselho Estadual de Pastores, com o Legal. papel do Conselho de Pastores local, né? Você e o pastor Juscelio nessa sinergia de trabalho fazem com que a gente tenha a expectativa e a prefeitura também, né? Pensando, a gente colocar mais um, ano passado a gente colocou, e 21 também, no Dourados Brilha, que é a nossa festividade de dezembro, também colocar, né, um clamor, um dia de clamor pela família, trazendo, se Muito possível, uma importante. atração também de fora, para que Legal. as pessoas possam se sentir também convidadas a participar com a gente. Legal. Prefeito, obrigado. Obrigado, Deus abençoe agradeço. você. Quero agradecer a nossa galera que acompanha a gente. Você pode acompanhar o nosso podcast em todos os canais do WK Notícias. A gente vai estar divulgando isso. Quero convidar você para acompanhar e, inclusive, trazer a sua sugestão de pauta, né? Porque eu tenho certeza que nesse tempo o que não vai faltar é pauta para a gente estar debatendo. Agradecer mais uma vez a presença do prefeito Alan Guedes, de Dourados, principal cidade aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado e parabéns pelo trabalho desenvolvido lá. Sei que não é fácil, mas... Não é fácil não, mas a gente persevera. Obrigado, prefeito. Deus abençoe, viu?